Algumas vezes já me perguntaram assim: Heleno, você sempre foi de esquerda? Você nunca se identificou com nenhuma pauta da direita radical, nem mesmo da direita moderada? A resposta é sempre a mesma: não. Eu faço parte de uma esquerda reflexiva, de uma esquerda que gosta do comunismo. E o que é o comunismo? O bem para todos. A esquerda, ela se identifica com apoio aos professores, aos menos favorecidos, à igualdade social, ao socialismo. Aí você pode até dizer, mas socialismo e comunismo não é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Mas praticamente andam no mesmo caminho, seguem o mesmo trajeto. Um pontinho ou outro que destoa um pouquinho, mas é pouca coisa. No fundo, comunismo e socialismo é meio que carne e unha, se é que você entende. Eu sempre gostei muito das artes. Eu sou músico, eu cursei comunicação, eu sou terapeuta, tá? Eu gosto de um trato refinado com o meu próximo. Mesmo quando o meu próximo é deselegante comigo, eu não posso devolver na mesma moeda ou dar o troco conforme a nota. Em alguns casos, sim. Quando alguns bolsonarentos aparecem aqui no Brasil de plantão me enchendo o saco, às vezes eu não respondo e em outros momentos eu respondo de modo deselegante, tá? Porque ao longo da minha vida eu sempre vi a direita radical e a direita extremista, que a partir de 2018, com a ascensão do Bolsonaro ao poder, esses vermes que estavam no limbo, eles colocaram a cabeça de fora e depois colocaram todo o corpo de fora. Eles se apresentaram. Mas esse radicalismo sempre esteve escondido em algum lugar. Agora há pouco eu fiz um vídeo falando dos deputados federais bolsonarentos. Inclusive falei do prefeito da cidade em que resido aqui, Sorocaba, o senhor Rodrigo Manga, bolsonarento de primeira hora, investigado. Essa gente sempre fez parte da escória, mas apareceram. E uma vez que eles aparecem, eles não querem sair nunca mais. O grande exemplo é o Bolsonaro, que sempre esteve ali no baixo clero da política, sempre voando abaixo dos radares. E quando ele ascendeu à presidência da República, ele fomentou o golpe de Estado. Na época da pandemia, onde as pessoas estavam mais fragilizadas, o Bolsonaro aparecia dizendo que não era coveiro, que não ia comprar vacina. Enquanto as tragédias climáticas aconteciam no Brasil, o Bolsonaro estava por aí fazendo motociata. Quando ele esteve aqui em Sorocaba, ele fez motociata em todos os lugares. Então, tinha alguma tragédia no sul do Brasil, Bolsonaro ia para o Nordeste. Acontecia algo de ruim no Nordeste ou no Norte, Bolsonaro vinha aqui para o litoral norte de São Paulo, como ele foi flagrado e respondeu por isso, importunando uma baleia. Tá? Então, coisinha branca aqui, minha barba. Tá? Parecia um ranho, mas não é. A minha barba, tá? Se fosse um ranho, eu ia tirar, fazer assim, jogar para os bolsonarentos. Tá? Mas brincadeiras à parte, gente, aqui é coisa séria, e esse tipo de brincadeira é meio que para desopilar. Assim, ele sempre esteve aí. Ele sempre esteve envolvido com as milícias do Rio de Janeiro. Ele roubava gasolina lá atrás. Sempre gostou de dinheiro em espécie. Tem vídeos dele na internet ensinando como receber propina. É o mesmo Bolsonaro casado com a Michele Bolsonaro, que se envolveu em maracutaias, os cheques do Queiroz. Quem não lembra do Fabrício Queiroz? Quem não lembra do Capitão Adriano? Quem não lembra das milícias físicas e digitais? Quem não lembra das mazelas que o Bolsonaro trouxe? E pontos interessantes.
Quando na pandemia pessoas morriam em Manaus, Bolsonaro imitava pessoas se afogando no seco. Bolsonaro dizia que não era coveiro, que era uma gripezinha no tocante a isso aí. Com o meu histórico de atleta, eu, se for acometido, é com uma gripezinha. E dizia assim que tinha que enfrentar a pandemia como homem. Aí aparecia fazendo flexão de pescoço. Pura canalice e frouxura. Agora hoje, como está inelegível 3 vezes, está condenado, a princípio ou a priori, a 27 anos e 3 meses de cadeia, está com churrumela, está dizendo que está muito doente, pede para os filhos fazer vídeo dizendo que o Alexandre de Moraes está matando o Bolsonaro aos poucos. Quando o Bolsonaro, na pandemia, zombava das pessoas, as pessoas morriam ao muito, se é que essa palavra, esse termo existe. Tá? Pessoas morrendo o tempo inteiro e Bolsonaro não fazendo nada. E o pior, negando a vacina, brincando de presidir. E nos bastidores, no limbo da política, em que ele vivia, como sempre viveu, arquitetando golpe de Estado, morte do presidente da República, do seu vice, Geraldo Alckmin, do ministro Alexandre de Moraes, juntamente com Silas Malafaia, programava movimentos em Copacabana, na Paulista, aqui em São Paulo. Era uma época que eu viajava muito a São Paulo e às vezes saía em determinados lugares que dava acesso à Paulista, mesmo a Paulista estando interditado todos os domingos, mas às vezes não era 8 da manhã a hora que interditam de vez, às vezes 5 horas da manhã já tinha movimento, 5 horas da manhã, para fecharem a Paulista, para ninguém transitar por ali. Eles sempre fizeram isso, eles nunca se preocuparam com ninguém. O Bolsonaro, quando chegou no poder, ele achou que nunca mais saía, ele se apegou ao histórico de golpismo que tem no Brasil e achou que nunca mais iria sair do poder. E eu tenho críticas para fazer também ao presidente Lula e à esquerda, porque por muito tempo no Brasil, principalmente na época do presidente Lula com seus 2 mandatos, o presidente Dilma Rousseff com 1 mandato e mais meio, eles nunca falaram de Constituição Federal, eles nunca falaram, ou falaram muito pouco, de democracia. O Brasil precisou passar por tudo que passou, por os soluços de golpe que passou, e pela tentativa de golpe de 8 de janeiro, onde o Bolsonaro não estava presente, mas ele estava por trás de tudo isso. Só depois, então, passaram a enfatizar democracia, Estado Democrático de Direito, democracia, Estado Democrático de Direito. E hoje você vê, em todas as entrevistas do presidente Lula, ele fala de democracia. O Geraldo Alckmin falando em democracia. Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, pessoas que falam de democracia. Gilmar Mendes falando de democracia. Luiz Fux, em Fux Instante, nesse a gente confia. Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, canalhas da República de Curitiba, canalhas, que farei um episódio qualquer dia aqui falando só desses 2 canalhas. Um foi deputado federal e foi cassado meses depois. E o outro, senador pelo estado do Paraná. Eu fico puto, cara, com esse pessoal do Paraná. Como esse pessoal vota mal. E pasmem vocês, Sérgio Moro pode ser governador do Paraná. Gente, que escumalha, que lixo que essa direita do Brasil, essa direita radical, essa direita raivosa, essa direita nojenta. E aí, cada vez mais, eu me identifico mais e mais com a esquerda reflexiva de grandes músicos, de grandes comunicadores, de pessoas que pensam, pessoas que respeitam os professores, os médicos, os menos favorecidos, pessoas que tratam
o seu próprio com igualdade, o seu próximo também com igualdade, entendeu? Por isso que eu faço parte dessa esquerda reflexiva que tanto me orgulha. Eu sou Heleno Coleto, esquerdista, esquerdalha até o último momento, e ninguém irá mudar minha mente, minha maneira de agir e de ser. Se inscreve no canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, lembrando sempre que você está no Brasil de plantão. Quer se inscrever no canal, fazer parte dessa esquerda reflexiva? Vem comigo, que aqui sempre tem coisas boas para a gente comentar. Também falo de coisas ruins. Quando aqui eu quero trazer algum vídeo falando de coisa ruim, eu falo do Bolsonaro e falo dos seus seguidores. E quase todos os dias eu faço isso, por incrível que pareça. Será que é a psicologia do inconsciente que está em todos os lugares? Deve ser, só pode ser. Forte abraço e a gente volta.